Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Abra em Deuteronômio no capítulo 16, versículo 1. Amém. A Páscoa. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não o comam com o pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante 7 dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhe der. Sacrifiquem-na apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Amém. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós lemos a tua palavra. E Deus, que o Senhor possa nos dar o discernimento da tua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar nessa noite qual é a verdadeira Páscoa. Qual é a verdadeira Páscoa onde nós podemos ter a certeza, onde o Senhor está conosco. Nós estamos aqui para entender, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para que a tua vontade venha se cumprir sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, nesta noite, que os meus irmãos estejam com os ouvidos espirituais abertos para entender que a verdadeira Páscoa do Senhor já foi escrito. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Essa é a verdadeira Páscoa. Aqui na realidade, no livro de Deuteronômio, ele está renovando a lei. Daqui para frente, eles começariam a tomar posse da terra prometida. Daqui para frente, eles teriam as tribos de Judá, as 12 tribos de Judá, teriam as suas cidades. Daqui para frente, eles se tornariam uma nação tremenda. Porque até aqui eles estavam perdidos. Até aqui, ainda eles não tinham uma identidade de nação. Mas daqui para frente, começaria uma nova etapa. Começaria algo novo sobre a vida deles. E a Páscoa, seu simbolismo é libertação. O simbolismo da Páscoa é libertação do cativeiro. Foi o tempo em que Israel foi liberto do domínio do Egito. Está lá em Êxodo capítulo 12, você vai ver. Que o Senhor pede um cordeiro sem mancha para o sacrifício. E ali começou a libertação do Senhor. A Páscoa nada mais é, em hebraico, que a palavra Pesach. Pesach quer dizer, significado é passagem. É uma passagem. E durante 430 anos, o povo de Israel, os hebreus, que na realidade ainda não eram o povo de Israel, estava cativo no Egito, prestando serviços para aquela nação. Entra José com 77 pessoas, e passou um tempo, o faraó foi morto, aquele que era bom, e aí veio o faraó ruim, e deixou todo mundo como escravo dos egípcios. Escravidão. Escravidão, algo que nós vivemos no Brasil há um tempo atrás, aonde pegávamos as pessoas da África, trazíamos para cá e tornava eles escravos. Um escravo não tem identidade, sabia? Essa coisa tão simples que você tem no bolso. Escravo não tem identidade. Escravo faz aquilo que o dono manda. Escravo não tem horário para almoço, não tem horário para janta,
Escravo não tem aquele documento que se chama certidão de nascimento, onde vai o nome do pai, o nome da mãe, o hospital que nasceu, a cidade. Escravo não tem nada disso. E durante 6 gerações, se nós entendemos que nós duramos até 70 anos, o passado, né? Agora as pessoas estão indo até 90, 100, aleluia. Mas se você contar 6 gerações de 70 anos, 6 gerações eram escravas. 6 gerações não tinham esperança de dias melhores. 6 gerações estavam ali no Egito somente como escravos. Estavam para trabalhar, estavam para servir os seus donos, estavam ali para ser humilhados, para ser açoitados, para ser desprezados. Você já imaginou uma nação inteira sendo escravo? Uma nação inteira sem identidade, sem perspectiva de melhorar. Nós vemos tantas famílias hoje que não têm perspectiva de melhora. No nosso país, onde a escravidão não existe mais, mas onde muitas vezes eles estão cativos nas drogas. Você tem olhado, levantado os teus olhos e visto quantos drogados tem nas esquinas? Quantas crianças estão vendendo drogas? Meninos de 12, de 13, de 14, vendendo droga. E eu até escutei nesse final de semana, o meu amigo não usa, mas vende. É interessante. Cativos porque ainda não encontraram uma libertação. E a Páscoa, ela vem para isso. Ela vem para libertar. Deus, ele não tem nada com o como que era o nome daqueles homens que cuidavam dos escravos? Ele tinha um nome. Capataz? Não é capataz, mas é um outro nome. Mas é como se fosse o capataz. Deus não tem nada a ver com o capataz, viu? O capataz, ele é o inimigo de Deus. Aqui nós trazemos essa mensagem falando do Egito. O Egito, nessa época, era o inimigo de Deus. Faraó, nessa época, era o próprio Satanás, que subjugava o povo de Deus. Você sabe o que o diabo mais quer? Envergonhar os servos do Senhor. O que o diabo mais quer é envergonhar aqueles que estão com Cristo. Por isso que a sua luta é grande. Por isso que a sua batalha é grande. Você pensa que nunca passa pela nossa cabeça de desistir? Passa. Fala, Senhor, mas a luta está tremenda. Quando você começa um jejum, meu Deus do céu, aí começa as pauladas, aí começa as tijoladas, e aí você fala, puxa vida, mas eu comecei um jejum tão simples. E aí você também tem que ser turrento. Já que é assim, esse jejum vai durar mais. Já que é assim, eu vou para cima, eu vou ficar mais tempo em jejum. Já que é assim, eu vou procurar fazer a coisa certa. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E nós já fomos libertos do cativeiro. Esse povo do Egito, quando ele renova a sua aliança aqui, ele faz todos os preceitos aqui, todos os mandamentos do Senhor, ele acaba sendo liberto do mal. Quando você é liberto do mal, eu sei que tem pessoas aqui, eu não vou nem falar nomes, que foram libertos do diabo. O diabo usava aquela pessoa, usava para fazer o mal, usava para xingar, usava para falar palavrão, usava até com entidades, com demônios que usavam o nosso corpo. Eu já fui de centro, eu sei como funciona, eu sei o que eles fazem. Mas aí, a partir do momento, nós nos convertemos. E quando nós nos convertemos, nós aceitamos a Jesus, nós começamos a ter o sangue de Cristo sobre a nossa vida. E agora o inimigo não tem poder sobre nós. Agora quem tem poder sobre nós não é mais o capataz. Agora é Jesus Cristo.
Agora é o sangue de Cristo que nos purifica e nos livra de todo mal. E não tem coisa mais gostosa do que liberdade, não é? Como é bom ter liberdade. Como é bom o nosso filho, nossa filha ter liberdade. Liberdade de escolher. Porque o escravo não pode escolher. O escravo só come aquilo que dão. E quando dão, né? E quando dão. E aí nós temos essa liberdade. A liberdade de ver os nossos filhos, de nós mesmos estudarmos, trabalharmos, de escolher. Olha, eu quero ir para aquela faculdade. Se for federal, estuda muito, viu? Porque senão você não passa. É muita coisa. Mas temos a liberdade. Temos a liberdade de escolher a nossa esposa. Olha aqui, eu escolhi essa maravilha aqui, que está sentada. Pastora Nilza. Temos a liberdade de escolher o marido. Tem pessoas hoje que escolhem até o dia que o filho vai nascer. No meu tempo já não era assim, né? Mas escolhe. Hoje nós temos liberdade para fazer o que quisermos. De sermos servos de Deus ou não sermos. É uma liberdade também. De querer andar com Cristo e de não querer. Mas se nós prestarmos atenção na palavra, se nós prestarmos atenção no cativeiro que nós andávamos, nós vamos querer ser de Cristo. Nós vamos querer ser libertos pelo sangue de Cristo. Nós vamos querer estar na casa do Senhor. Nós vamos querer fazer a vontade do Senhor. E a liberdade nossa hoje é de ir e vir. Porém, antes da Páscoa, os hebreus não podiam fazer isso. Antes da Páscoa, eles viviam exilados no Egito. Eles viviam presos no Egito. Eles viviam servindo ao inimigo. Quantos de nós não servíamos o inimigo? Servíamos. Se eu for lembrar aqui do meu pai, da minha mãe, se eu for lembrar aqui dos meus irmãos de carne, que até hoje muitos ainda servem ao inimigo. Comece a se lembrar das coisas erradas, da tua família. Começa só a se lembrar da tua família. Não vamos colocar a família de ninguém aqui no meio. Vamos colocar a nossa família. Dos erros que aconteceram no passado, das falhas que ocorreram no passado, por falta de não saber o que é Páscoa, por falta de não saber o que é liberdade, porque andavam só cativos, presos a imagens, presos ao espiritismo. Essa é a história do Brasil. Essa é a história do Brasil. Como era a história do Egito e dos hebreus. A Páscoa veio para colocar um fim no cativeiro. Quando veio a Páscoa, ela veio para colocar um fim do domínio do inimigo sobre a vida do povo de Deus. É como o próprio Deus diz: passagem. O tempo ruim passou. O tempo ruim passou, porque a Páscoa chegou, porque a libertação chegou. E agora começa o quê? Uma nova vida. Começa algo diferente, porque as coisas ruins já passaram. Porque a Páscoa simboliza uma nova vida. É algo novo. O que é velho nós já conhecemos. Escutamos aqui até o testemunho aqui da Ruth. Ela conta, vocês ouvem, mas eu vi tudo isso acontecer. Eu vi tantas coisas complicadas acontecerem com ela de errado. Mas aí um dia ela conheceu Jesus. Um dia ela começou a ir numa igreja. E um dia ela se batizou. E aí um dia passou as coisas ruins. As coisas ruins passaram. E começou uma nova etapa. E começou uma nova etapa na vida dela. Por isso que Deus, o Todo-Poderoso, diz, e Ele dá até data, né? Para que não se esqueçam
da Páscoa. Mas não é a Páscoa do chocolate. A gente pode agregar, né? A gente gosta muito de agregar, né? Chocolate. Tudo bem, tem problema. Pode comer chocolate. Mas essa não é a Páscoa do chocolate. A Páscoa tem que ser comemorada no mês de Abib. Ou depois de Esther, do rei Assuero, foi no mês de Nissan. O mês de Nissan, o calendário hebraico, o judeu, ele fala do mês de Abib, é 2 meses, é março e abril. Março e abril. Na atualidade, os cristãos celebram a Páscoa no primeiro domingo após a lua cheia desses 2 meses. Então, entre 21 de março e 25 de abril, é realizado a Páscoa. É o início de uma vida nova. Até para nós cristãos, porque é uma renovação. Nós vamos renovando. A cada ano nós vamos crescendo. A cada ano nós vamos ficando mais fortes espirituais. E vem batalhas maiores. E vem coisas maiores. E aí nós vamos nos fortalecendo. Se assim nós entendermos o que é a Páscoa. Então a Páscoa é o início de uma nova vida. As coisas ruins, passaram. E aí é o início. Se é o fim de alguma coisa, começa a ser o início de algo. Né? Eu estou no final dos 40 anos. Então vai se iniciar os 50. Né? Não é assim? Tudo que acaba uma coisa, começa outra. Funciona dessa forma. Então, ao ponto que era o tempo ruim já passou, acabou. Acabaram-se os problemas carnais. Agora nós temos que começar um início espiritual. Agora a nossa briga agora é espiritual. As coisas ruins passaram e agora começa a alegria, reina no nosso coração. Por mais difícil que esteja para um cristão, ele fala assim, não, eu vou passar, eu vou atravessar, essa situação vai acabar. É assim, é dessa forma, é com você e é comigo. Não pensa que nós não passamos problemas, não, como pastores, passamos, mas passa. Nós estamos no Pesach. Os problemas vão acabar, os problemas vão passar, vão começar coisas maiores, coisas melhores. E dentro desse contexto, abra aí em Marcos capítulo 14. Aleluia. Eu quero fazer uma correlação desse texto com Marcos capítulo 14. 14, versículo 12. Aleluia. Quem achou, diga amém. A ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Jesus também fez. Jesus também participou da Páscoa. Jesus também conhecia as Escrituras. Jesus também, ele conhecia, ele sabia que a Páscoa era a saída do povo do Egito. Era a quebra de maldição que o povo tinha, foi quebrado e ficou para trás. Era a passagem para uma vida nova. Jesus sabia disso. E ele fala ali, em versículo 13: então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? O Senhor Jesus não conhecia esse homem, mas ele sabia o que iria acontecer.
Se nós lemos o capítulo 14 inteiro, ele vai, de Marcos, vai do 1, versículo 1, até o 72. Este livro, esse capítulo, é o capítulo mais extenso da Bíblia. Ele vai do 1 ao 72. Do 1 ao 72, do 1 ao 10, ele vai falar que Jesus foi ungido. Sabe que dia era? Quarta-feira. Quarta-feira, Maria, irmã de Lázaro, quebrou um vidro de alabastro e jogou na cabeça de Jesus. Ele foi ungido em Betânia. Nós estamos aqui, sabe aonde? Na quinta-feira. A ceia do Senhor. A Páscoa do Senhor. Se você continuar lendo, ele vai falar, quer ver? 14:22. Diz assim, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem isto, é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Ele lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. O Senhor já estava fazendo a ceia da Páscoa. O Senhor já estava ali mudando a situação do ser humano. Se você for ver mais para frente, Jesus é preso. Não, antes dele ser preso, ele está no Getsemane, orando. Quando ele começa a transpirar, começa a cair sangue sobre a pedra onde ele estava. Quinta-feira. Quando ele volta, ali no jardim mesmo, já pegaram ele. Aí Pedro já cortou a orelha de um, cortou aquela confusão. Jesus foi preso na quinta-feira. Na sexta-feira, ele foi julgado. E às 15h ele morreu. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa que nós pensamos em chocolate. Essa é a Páscoa que nós pensamos, eu não vou comer carne, eu vou comer só peixe. Essa é a Páscoa que nós pensamos que é uma coisinha de nada. Mas essa é a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor é quando ele morreu. É quando ele deu a vida dele. É quando ele fez a mesma coisa que no Deuteronômio. Que imolava um animal, pegava o seu sangue, aspergia e pronto. Mas só que ele entregou a vida dele. Ele entregou a vida dele. A Páscoa que nós comemoramos hoje é diferente do que a minha mãe me falava, que era um coelhinho e chocolate. Hoje ficamos bravos porque não ganhamos chocolate. Hoje ficamos chateados porque alguma coisa não aconteceu do nosso agrado. Mas a verdadeira Páscoa é aqui, ó. Foi a morte de Cristo. Foi a morte de Jesus Cristo. Isso nós temos que ter na consciência. Mas eu não quero que vocês se entristeçam. Eu quero que vocês se alegrem. Sabe por quê? Porque passou. O Pessache passou. 2014 nós passamos a Páscoa. E as coisas ruins ficaram para trás. As coisas ruins ficaram para trás. E começa uma nova etapa. Daqui até a outra Páscoa. Começa as bênçãos. Começam-se as vitórias. Eu estou aqui na Páscoa já há 5 anos nessa igreja. Eu estou na Páscoa com Cristo há 17 anos. Mas cada vez nós temos que nos aprofundar mais. Cada vez nós temos que entender mais. É muito bom comer um bacalhau. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta de comer um bacalhau? Eu gosto. É muito bom comer uma merluza, comer qualquer peixe, não é verdade? Eu gosto muito de tucunaré. Gosto do peixe tucunaré, muito bom. Mas é importante também nós termos a convicção que Jesus Cristo morreu para nos salvar. É muito interessante nós sabemos que passou quinta, na quarta ele foi ungido com alabastro, passou quinta, ele teve um dia, olha o dia tremendo que ele teve.
fez a ceia, orou pelos seus discípulos, falou que Pedro ia negar eles, foi para o Getsemane orar, e ainda com um beijinho traíram ele. Olha que dia, hein? Mas não acabou ainda, porque aí ele foi preso, aí ele foi para o sinédrio, aí ele foi interrogado, aí ele foi cuspido, né? Você acha que ele não podia, a hora que o cara cuspiu nele, ele podia colocar alguma coisa assim? Senhor, coloca um anjo aqui para voltar na cara dele. Ele podia, mas não. Ele aceitou. Ele se sacrificou para nos dar liberdade. Sabe por que você é livre? Porque Jesus pagou um preço pela tua vida. E o que é que você e eu estamos fazendo com esse preço? Com esse valor que ele pagou? Que ele não chegou lá e falou, quanto é o Satanás? 5.000? Está aqui. Não, ele falou, quanto é Satanás? Satanás falou, a sua vida. Ele entregou a vida dele para te salvar, para me salvar. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos entendendo? Estamos entendendo qual é a verdadeira Páscoa. Estamos entendendo qual é o verdadeiro significado da Páscoa. O significado da Páscoa é a morte de Cristo para nos libertar. O Senhor Jesus passou tudo isso. Sabe o que ele fez? Não abriu a boca. Quantas vezes reclamamos? Quantas vezes reclamamos? Oramos e não dá certo. Poxa Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor está cego? Será que o Senhor precisa do meu óculos para enxergar? Quantas vezes nós queremos bater de frente com Deus? E Ele não abriu a boca. Não abriu a boca. Ele simplesmente aceitou. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a palavra diz que Ele é o Cristo, nosso Cordeiro Pascal. O que se entregou por nós, o que entregou a sua vida por nós. Mas eu não quero que vocês se entristeçam. Abra aí no capítulo 16 de Marcos. Aleluia. Passamos aqui a quarta, passamos quinta, passamos sexta, aí o sábado foi o sábado de aleluia. Mas quando terminou o sábado, as coisas mudaram. Capítulo 16 de Marcos, versículo 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana. Que dia é hoje? Depois de sábado? Então é o primeiro dia da semana. Então você tem que pegar essa palavra e jogar no teu coração e jogar na tua mente. Essa semana vai ser abençoada. É o primeiro dia da semana. É o primeiro dia. É onde estou com Cristo. É onde eu fui buscar a minha bênção. É onde eu fui buscar a minha libertação. É onde o Senhor prometeu que ia me libertar de todo mal. Que todos os inimigos iam ser derrotados. Aí versículo 2, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. É algo tremendo. As mulheres foram procurar o morto. As mulheres foram procurar alguém que tinha morrido, mas ele havia falado, olha, ao terceiro dia, no domingão, eu vou estar em pé, no domingão, eu vou estar vivo, no domingão, o diabo não vai me segurar, porque eu vou estar em pé.
E aí ele disse, ele ressuscitou. E olha como essas mulheres estavam vesga, míope. Continua lendo aí. Não está aqui. Veja o lugar onde haviam posto. Vão, digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhe disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, no domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Será que essa mulher devia alguma coisa para ele? Devia. Será que você deve alguma coisa para Jesus? Tenho certeza que eu devo. Eu devo a minha vida para ele. Eu devo a minha vida para ele. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. O que eu quero falar nessa noite, para você e para mim, porque a mensagem, ela é tão difícil de ser colocada num papel, irmãos. Vocês não têm ideia de como é difícil você tirar algo da palavra de Deus e trazer para a igreja. E eu sofri tanto para preparar essa mensagem. Estou desde quinta-feira tentando preparar essa mensagem. Estou desde quinta-feira. Hoje eu fiquei quieto o dia inteiro para ver se encaixava. Dacha me falou, pai, você está tão quieto hoje. Eu falei, deixa eu ver se encaixa, porque não encaixa. E aí eu não quero trazer alguma coisa minha, eu quero trazer alguma coisa de Deus. E aí, eu terminei, era 4:30 da tarde essa mensagem. 4:30 da tarde. Desde quinta-feira. Leio um texto, leio outro, leio outro, leio outro. Eu falo, Deus, eu sei que o Senhor quer falar comigo. Leio outro, e leio outro. E aí, começou a clarear um pouquinho. E o que Deus quer deixar nessa noite para você e para mim, é que Páscoa é deixar Jesus marcar a nossa vida. Páscoa é deixar. Quando Jesus morreu, ele marcou uma época. Você pode ver aí, antes de Cristo, depois de Cristo. Ele marcou. Ele quer marcar o teu coração, ele quer marcar o meu coração, ele quer marcar minha mente. Páscoa é colocar um fim no pecado. Páscoa é colocar um fim no eu. Páscoa é servir a Cristo. Páscoa é passagem do mal para o bem. Isso é Páscoa. Páscoa é começar uma vida nova com Cristo. Isso que é Páscoa. Coma o teu bacalhau, sim. Faça o teu churrasco no domingo. Malhe o Judas no sábado. Mas sirva a Jesus. Sirva a Jesus. Sirva o Deus Todo-Poderoso. Deixe Ele fazer a vontade dEle se cumprir. Páscoa. Temos o antes de Cristo e também o agora. Eu não sei se acontece com você, mas eu sou muito mais feliz agora do que antes. Antes eu tinha muito mais amigos. No mundo eu tinha muito mais amigos. Hoje meus amigos se reduziram. Ninguém que era amigo meu antes é amigo meu hoje. Você vê que engraçado? A única pessoa que sobrou de minha amiga, que a gente tomava muita cachaça junto, é a minha cunhada. Porque o resto que bebia comigo não querem mais minha amizade. Mas eu tenho um amigo chamado Jesus Cristo. A Páscoa, ela marca o final de uma derrota. É isso que eu quero que você entenda. A Páscoa marca o fim de uma perseguição, de uma maldição, de 430 anos de pessoas que foram escravas. Páscoa marca libertação. Liberdade. Páscoa marca que agora com Cristo é até a eternidade. Eu sou muito mais feliz hoje. Eu sou muito mais alegre hoje. Às vezes eu fico mais
compenetrado, mas algumas coisas me chateiam. Mas eu sei que o meu Deus vai resolver. Eu sei que o meu Deus vai resolver. Tem coisas que é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu não me importo com o tempo. Eu me importo em fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Fica de pé. Vem aqui, Fabiana, por favor. Vem aqui, Rafa. Também. Vem tocar com a mamãe. Só dedilha e no violão e no teclado eu escolhi. Aleluia. Talvez nessa noite você veio aqui para a igreja e você não sabia muito o significado da Páscoa. Não é verdade? Até a gente não sabe, né? E não é fácil. Se nunca te ensinaram, como que você vai entender? Não tem como. Tinha um eunuco que estava andando com Felipe, se não me engano. E aí, ele andando no deserto, e Felipe começou a pregar o evangelho para ele. Mas nunca me falaram disso. Como é que eu faço para ser batizado? Eu quero ser batizado agora. E aí encontraram um lago no deserto. O Senhor faz coisas tremendas. E ele foi batizado. Então talvez nessa noite você veio à igreja e não sabia muito o significado da Páscoa. E talvez você agora entendendo, você queira deixar a escravidão, né? O que é escravidão? Vício que te leva cativo, maldição, pecado. Talvez agora entendendo isso, fala, peraí, não, essas coisas ruins já passaram. Agora eu estou com Cristo e há uma nova aliança. A aliança antiga foi quebrada. A aliança antiga foi quebrada por Jesus Cristo. Agora é uma nova aliança. O que nós precisamos fazer quando acontece um vício, quando nós pecamos, quando tem alguma maldição? É só se arrepender. Viu? Você não está livre, nem eu, de pecar. Você não está livre, nem eu, de falharmos. Mas nós temos que ter a inteligência. Evangelho é inteligência. Senhor, me perdoa, me ajuda, coloca teu sangue sobre mim. O diabo tem acusado nossas vidas, tem acusado nossa consciência, tem tentado tirar a nossa paz. Mas eu quero falar para você nesta noite: há um novo tempo. Há um novo tempo começando. Há uma nova fase. Há um novo ano para se vencer. Começa a acreditar nas promessas do Senhor. Começa a pedir para Jesus Cristo te perdoar. É só dar um fim. Não acabou? Acabou a maldição do Egito. O Egito hoje está quebrado. Está numa briga danada lá. Não consegue se acertar. E o povo de Deus não. O povo de Deus está bem. O povo de Deus está feliz. O povo de Deus consegue aniquilar o mal. Coloque um fim no mal e comece agora uma vida nova com Cristo. Comece a se alegrar. Não se entristeça, se alegre, porque o Senhor tem vida para te dar, e vida em abundância. Essa é a Páscoa. É melhor que chocolate. O chocolate, se você comer um pouquinho, ele dá um pouquinho de alegria, sim. Mas a Páscoa do Senhor, você vive alegre, feliz e com a certeza de vencer todos os dias da tua vida. Por isso eu quero que você, nesta noite, escolha adorar o Senhor. Escolha a glorificar o nome do Senhor. Cante esse cântico para o Senhor. Não cante para mim. Cante para o Senhor.
a melhor parte. Quero estar em tua presença, ouvir tua voz, me prostro aos teus pés, meu Senhor. Meu vaso quebrado derrama o meu nardo, nada é mais precioso pra mim do que estar aos teus pés, te adorar, meu amado Jesus. Aleluia! Pra te adorar, adorar, pra te adorar, adorar, pra te adorar, adorar, foi que eu nasci, Senhor, eu escolhi adorar, escolhi adorar, escolhi adorar, escolhi adorar, eu escolhi adorar, escolhi adorar, escolhi adorar. Não importa o que eu estiver passando, eu vou passar adorando, eu vou passar adorando, eu vou passar adorando. Eu escolhi adorar, eu escolhi adorar, a minha voz jamais se calará, o meu louvor ninguém apagará, porque eu já fiz a minha escolha, escolhi adorar. Escolha adorar nesta noite, escolha adorar neste ano, escolha adorar, escolha ser vencedor, escolha vencer todas as batalhas, escolha Jesus nesta noite. Não arreda o pé de Jesus, volte para Cristo, volte para Ele, volte para Deus Todo-Poderoso, está neste lugar, e Ele tem promessa, Ele tem bênção, Ele tem vitória para a tua vida. A maldição foi quebrada, você não é mais escravo, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Adore o Senhor, adore, 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 porque Ele está aqui e Ele tem um ano de bênção, uma nova aliança. Aleluia! Oh Deus! Escolhi adorar, escolhi adorar. Aleluia! Oh Deus maravilhoso! Toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigado, Senhor, porque aqui na comunidade do Jardim Moncaio nós comemoramos mais uma Páscoa verdadeira, mais uma Páscoa onde o Senhor coloca fim sobre as coisas velhas e o Senhor começa uma nova etapa, uma nova vida, e o Senhor começa um ano de bênção, um ano de vitória, um ano onde o poder sobrenatural do Senhor vai agir sobre nós. Obrigado, Senhor, porque nós não temos chocolate aqui, mas nós temos Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós acreditamos nas tuas promessas. Obrigado, Senhor, porque o novo tempo
chegou sobre a vida dessas pessoas, sobre a minha vida. Em nome de Jesus, nesta noite, regozije-se, alegre-se, porque a partir de hoje começa a vir as bênçãos. É o começo da tua vitória, é o começo das bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que a graça do Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que a bênção do Espírito Santo de Deus seja com você. E em nome de Jesus, ao sair daqui, leve esta palavra contigo. O Senhor te ama, o Senhor vai à frente, aonde quer que você for, eu irei contigo, diz o Senhor. Nem depois de morto, Ele abandonou seus discípulos. Ele continuou abençoando, ensinando. E em nome de Jesus, que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória. Eu profetizo que portas vão se abrir, que portas vão se abrir que estavam fechadas. O Senhor tem a chave e Ele abre essa porta nessa noite. E você vai contar, vai cantar um hino de alegria, vai contar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. E tudo aquilo que estava amarrado, a partir de hoje, começa a desamarrar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.